Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo episódio do podcast da Sata. E nós temos hoje, além do Elvis, que nos acompanha, tudo bom, Elvis? Fernando, beleza? Beleza, tudo jóia. Temos também o Marcelo Aguilera. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. Marcelo, do Oficina de Casa, né, Marcelo? Exatamente, falar de coisa ruim, né? Coisa desagradável. A gente que adora ferramenta é até suspeito, né, Marcelo? Exatamente, Mas muito legal. E eu gostaria, Elvis, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Opa, eu sou Elvis Francisco, sou coordenador técnico da Sata. A nível do Brasil, a gente faz um trabalho muito técnico dentro das empresas, divulgando realmente a ferramenta, homologando as ferramentas, e vamos estar aqui falando um pouco para vocês dessas ferramentas aí, trazendo novidades para vocês, que vai estar na FEICOM também. É isso aí, bacana. E lembrando que nós temos um stand da Sata, né, com mais de 200 metros quadrados, agora na FEICOM, que vai de 8 a 11 de abril de 2025. Eu estarei lá também, então não deixe de visitar, tem muita novidade. A Sata preparou, os stands da Sata já são incríveis, né? A gente conhece, todo mundo fala, a gente se encanta. E parece que esse ano a gente tem mais novidades, né? Tem mais novidades aí. Além das novidades, vocês vão poder estar fazendo teste com as ferramentas. Teste, e tirando dúvidas. Qualquer dúvida vocês têm, a parte técnica vai ter uma equipe para atender vocês lá. E tem novidade também no stand lá para vocês. Dá para concorrer uns brindes. E brinde da Sata é sempre interessante, né? Eu vou estar lá também. Que bacana. Não sei que dia, mas... A gente vai se encontrar por lá, com certeza. E para quem não me conhece, eu sou o Fernando do canal no YouTube 123 Fernando, que justamente a gente gosta de fazer testes de ferramentas. Então vamos hoje conhecer um pouquinho mais aqui da história, essa trajetória do Marcelo. O Marcelo acho que é um dos canais pioneiros, né, Marcelo, de marcenaria aqui no Brasil. Sim, de marcenaria, de faça você mesmo. Faça você mesmo. A ideia foi justamente trazer esse assunto mais aflorado, né, para o brasileiro. E eu percebo que são 14 anos no 14 anos já. 14 anos, desde 2011. E eu percebo que as pessoas realmente passaram a fazer as coisas, né? Não é todo mundo que curte, né? Mas, por exemplo, a mão de obra é muito cara, né? Sim. Então as pessoas acabam procurando uma saída. É uma trajetória. É verdade. E a marcenaria, eu acho que até mais do que outras profissões, como serralheria, por exemplo, a madeira, ela traz uma conexão, né? Eu não tenho a oportunidade de mexer tanto com madeira, mas eu percebo isso. Trabalhar com madeira, ela tem uma energia, né? A madeira, sim, você vai moldando ela e tem aquela coisa do toque, você vai lixando, você vai dando um acabamento, as curvas, as formas. Exatamente. Eu acho que muita gente se encanta pela marcenaria por esse motivo também, né, Marcelo? Principalmente por ser um material acessível, né? É mais acessível e mais fácil de trabalhar. Não digo mais fácil, mas assusta menos do que o ferro, por exemplo. Do que o ferro, porque solda e tudo, toda, as pessoas se assustam. E a madeira não, né? Tanto é que o meu canal, a proposta inicial era o faça você mesmo. Todos os materiais e tudo. E aí eu acabei indo mais para a marcenaria, né, assim, no decorrer do tempo, justamente por essa facilidade, né, de trabalhar com madeira. E o seu canal, acho que ele, além disso, ele foi também um dos pioneiros de ensinar a gente fazer os projetos em casa, né? Então, sim, eu lembro, eu assisti vários vídeos, aprendi muita coisa lá com você. Exatamente. E, então, vou te ensinar a fazer uma bancada, vou te ensinar a fazer um armário, uma estante. Então, você dava o passo a passo, passava as medidas das madeiras. Exatamente. O que você tinha que fazer. Isso se mistura com a minha história de vida. Eu venho da construção civil, trabalhei 30 anos com obra, reforma, construção, né? Eu não sou arquiteto e não sou engenheiro, sou administrador. Mas eu, em paralelo, eu sempre gostei de fazer as coisas para mim. Então, demolia, por exemplo, uma residência para fazer uma reforma, eu ficava de olho nas perobas, nos batentes, né? Ia tudo para caçamba e eu pegava, né? E isso vem antes, né? Eu, na minha adolescência, eu fazia portão para vizinho, fazia casinha de cachorro. Então, eu sempre gostei, né? Eu tive aí um pouco de influência de alguns tios, né, que tinha oficina e tal. Meu pai não, meu pai já era mais... não entrava tanto assim. Apesar de ele lidar com manutenção, mas não tinha essa vibe comigo. Né? Me baseei em outros parentes. E isso é interessante, porque essa influência, ela planta aquela semente. Né? Inclusive, desculpa, um dos convidados anteriores, o Leandro do canal Letra J, ele também foi influenciado pelo tio dele. Olha que interessante, né? Sim.
Então, às vezes, não é nem diretamente um pai, uma mãe, né? Por isso que a gente vê a nossa importância. Até quando você tem um sobrinho, tem alguém, Sim. a gente pode estar ajudando, né? Com certeza. No rumo daquela... Isso na minha história aí criança. de internet, de YouTube... Nossa, o que eu recebi de retorno das pessoas, né? Das pessoas se encontrando com alguma coisa, né? Principalmente pessoas que estão se aposentando, achavam um motivo, uma razão, né? Então tem até aí uma questão de saúde pública, né? De você, da pessoa se encontrar, né? Termina, aposenta, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer? Você tira a pessoa da depressão. Exatamente. Muitas, Nossa, o que eu tenho assim de relatos de pessoas é muito legal. E isso, assim, serviu de combustível, né, para cada vez mais vir trazendo novidades. Não tá trazendo só novidade na parte de marcenaria, mas ajudando as pessoas. Exatamente. E às vezes, Elvis, tem pessoas no público que imaginam, né, que todo produtor de conteúdo, todo profissional, que é só a questão do dinheiro. O dinheiro é necessário para todo mundo, que move a pessoa. E Sim. não é, né? A gente vê que esse feedback... Da mesma forma que aquele hater, aquele cara que critica muito, ele pode afetar a gente, né? Uhum. Você fica meio desanimado, pode, principalmente no começo, quando a pessoa não está preparada. Sim. E o oposto também é verdadeiro e mais ainda, né? A pessoa que está ali, que ela te dá um feedback, que, pô, a gente sabe, a gente ouve essas histórias, né? Que de alguma forma o nosso canal ajudou a pessoa a sair de uma depressão, a pessoa voltar a ter ânimo na vida. Isso é extremamente motivador, né, Marcelo? É incrível. E é o que você sente na pele, né? Vou contar uma história. A gente fez um evento numa empresa, né? E fomos visitar a fábrica. E juntamos os 20 pessoas e fomos para a visita da fábrica. No final, a empresa organizou um churrasco e tal. E aí eu falei pro Ney, né, o meu sócio, vamos gravar aí uns depoimentos das pessoas e tal. Levanta um senhor e começa a falar. Fala assim, então, eu quero agradecer muito vocês, porque eu estava depressivo, assim, com ideias erradas. Eu conheci o trabalho de vocês, comecei a fazer luminárias e saí da depressão, já estou vendendo e tal. Não deu tempo da gente pensar em gravar o depoimento do homem. E ele me solta essa. Isso foi no início do nosso canal. Então, sabe assim, quando você fica, nossa, o que é? Né? Impactante, né? Que impacto, né? E, então, assim, a gente já... E é gratificante, né? Nossa, muito gratificante. Porque até então você jamais ia pensar... Você está falando de madeira, de marcenaria. Você não estava pensando que você está mudando a vida... A perspectiva da pessoa. A perspectiva de Exatamente. vida da pessoa. Né? Você está falando de faça você mesmo, né? De fazer alguma coisa. Marcelo, você comentou que trabalhou 30 anos, né? Sim. Na construção, né? E como surgiu essa oportunidade ou de você estar fazendo esse, vamos dizer assim, um hobby que você tinha, de você gostar de fazer e virar... Então, depois de 30 anos na construção, chega uma hora que você surta, né? Pelo menos eu estava surtado, não aguentava mais. E aí, eu me baseei na TV espanhola, lá no passado, quando chegou a TV a cabo, tinha o programas espanhóis, bricolagem e tal, né? Nossa, eu pirava com aquilo, né? Tinha até umas coleções, acho que da Abril Cultural, né, como fazer e tal, eu colecionava. Então eu gostava disso. E aí, falei, nossa, isso aí não tem no Brasil, né? E aí fiquei cozinhando essa ideia. E o Ney, o meu sócio, né? Um dia com ele era um amigo recente, e eu falei, ele é da área de marketing, né? Ele é formado em marketing, trabalhava era diretor de arte em revista, né? E eu falei, Ney, topa fazer alguma coisa sobre faça você mesmo? Ele olhou para mim assim, né? Que ideia maluca, que ideia maluca, não entendeu direito. Aí, deixa eu pensar, ele falou. Em meia hora, ele, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer tutorial, foto, texto, e punha na internet ali, montamos um site, né? Sem filmar vocês? Sem filmar, era tutorial num site, né? Como fazer, como usar, como criar, eram essas as chamadas. E aí passou um pouco, tal, comprei uma Handycam da Sony pequenininha, né, aquelas antigas, tal, fizemos uns filminhos, tal, mas ainda estava meio cru. Pedi para uma pessoa trazer uma câmera de fora, uma Sony, uma Handycam mesmo, né? E aí fizemos um vídeo, 2, 3. Aí fizemos um vídeo que ficou legal, o formato, tudo. Aí eu virei para ele e falei, Ney, esquece tutorial, vamos fazer vídeo. Aí a gente ficou um ano
fazendo conteúdo. Ele na profissão dele e eu na minha. E, em paralelo, fazendo conteúdo. A gente ficou 2011 inteiro só fazendo vídeo e pondo no canal, mas sem publicar, né? E aí, quando deu 1 ano, a gente abriu os vídeos. Então, a gente fez um estoque. 1 ano sem publicar? Sem publicar, Mas que disciplina é essa para aguentar então, porque a gente segurar? tinha as nossas profissões, né? Então, assim, eu falei para ele, vamos criar um volume, Não, né? perfeito. Um estoque, Perfeito. né? Mas E aí, quando a gente entrou, era um formato, vamos dizer, diferenciado. Tinha meio uma cara de programa de TV, assim, né? Porque eu me baseei na TV espanhola e tal. A vinheta, a abertura é a mesma até hoje, mesma, né? Ela tem uma energia, né? E Ela aquela tem, vinheta, a gente fez ela fazendo Stop frame, motion, né? Mas frame a frame, mudando os parafusos, né? Que montam o nome, né? Então, assim, foi tudo pensado e tudo. E aí o canal decolou, Que né? legal. E a gente percebeu realmente que a gente estava no caminho certo, nessa coisa de divulgar o Faça Você Mesmo, né? Mas aí nesse 1 ano de estoque de vídeos, vocês continuaram fazendo ou não? Não, continuamos. Continuaram fazendo. Porque aí eu fui diminuindo a minha outra profissão, né? Que era a construção. Estava terminando lá uma obra no Rio de Janeiro e tal. O Ney também estava saindo do emprego dele. E aí a gente assumiu e foi. Que bacana. Como um negócio, né? Realmente aí começaram a aparecer patrocínios e tal. Porque a ideia era gerar um conteúdo que ensinasse para as pessoas o Faça Você Mesmo e a gente teria o aporte financeiro de empresas, né? Então, assim, isso aconteceu durante alguns anos. Que legal. Inclusive, a gente chegava nas empresas, as empresas não sabiam o que era YouTube, o que era internet. Tava por fora ainda, né? Era assim, eu tinha que desbravar uma... Se bobear, tinha até um preconceito, talvez, né? Tinha. A gente foi numa feira, inclusive, numa reunião... Assim, a gente foi visitar a feira, né? Uma outra empresa do mercado aí, famosa e tal. Podemos falar com o gerente de marketing, né? Aí veio o cara assim e tal... Então, a gente criou um canal no YouTube sobre Faça Você Mesmo e tal. Aí o cara falou, imagina, isso aí não tem futuro. Né? 2 anos, 3 anos depois, eles estavam chamando a gente para uma reunião. E quem que estava lá na reunião? Esse cara. Ah, que gostoso, né? Muito legal. Então, né? assim, a gente percebe uma mudança, né? Uma uma mudança no mercado. Mas né? é aquilo que a gente estava conversando no outro bate-papo, né? Que é o pessoal adaptar, né? Até se adaptar, exato. A novas tecnologias. Exatamente. E não achar que... a gente fez essa analogia, né? Até com carro, né? Agora carro elétrico, tem muitas pessoas ainda que estão contra. Inteligência artificial, inteligência tá vindo artificial, com tudo, né? Mas ainda tem toda aquela resistência. Né? O MDF, quando apareceu, quanta gente torcia o nariz e hoje é MDF. Exatamente. Né? É a novidade. Né? Sim. É quase, assim, eu digo que está cada vez mais difícil você achar um marceneiro que mexa com madeira, né? Sim. Madeira mesmo, sim, né? Sem dúvida. Tanto é que existe esse diferencial, né? Madeira maciça e planejável. Né? Na minha opinião, deveria até ter um nome diferente da profissão, porque até para o cliente confunde, né? Então, vamos supor, eu quero um marceneiro para fazer um armário de madeira maciça. Aí você vai procurar onde? No Google? Marceneiro, vai vir tudo. MDF e madeira maciça. Aí isso entra tudo no balaio da marcenaria. Mas a marcenaria ela tem muitas vertentes diferentes, né? Então... Até a carpintaria, né? Sim, a carpintaria. E tem coisa específica, a tornearia marchetaria, né? Então... Ô Marcelo, e dessa sua história que você está contando... Aí você começou o canal junto com o Ney. Sim. E as ferramentas? Você já tinha suas ferramentas? Como é que foi Então, isso? eu já tinha, né? Eu herdei do meu avô. Meu avô tinha 4, 5 caixas de ferramentas lotadas, ele não deixava eu mexer. Manuais e elétricas? Não, só manuais. Só manuais. Meu avô era marmorista. E marmorista de fazer arte em cemitério. Cemitério da Consolação. Lápides, essas coisas. Exatamente. Então ele tinha muita coisa voltada para marcenaria, para marmoraria e tinha alguma coisa de marcenaria. Na marmoraria seriam tipo os formões, só que para as talhadeiras, né, os malhos e tal, alguns instrumentos de medição, né, específicos assim de escultura mesmo, né, e compassos para você transferir medidas. Eu tenho tudo isso lá na oficina, tá tudo lá num painel em homenagem, né.
Não, é incrível, a sua oficina é cheia de história, né? Ela já tem uma história. E aí falei para minha mãe, ó, o dia que ele se for, isso aí é tudo meu, né? Bom, e aí comecei, montei painel de ferramenta num cantinho e tal, né? Tinha a minha caixinha de ferramenta, mas eu sempre gostei de painel, eu gosto de ver onde está as coisas, né? Isso é uma coisa importante que eu vejo. A gente pode, você vai guardando, você não sabe onde estão as coisas. Exatamente. E outra organização, né? E aí você consegue visualizar o que está faltando, exatamente. Né? A ferramenta que tá. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Hoje eu tenho mais de 10 mil alunos, né? 10 mil alunos? Com todos os cursos. Tenho vários cursos de marcenaria, né? Online, né? Online, tudo online. E eu falo, olha, tira tudo das caixas, põe nas paredes, tira do chão para ficar fácil de você limpar. Eu vou dando dicas para organizar a oficina, né? Legal, e é isso. Porque você entra num lugar que é uma oficina, dá vontade de você fazer alguma coisa. Alguma coisa. Né? Do que você entrar num lugar que tem uma estante cheia de caixa. É verdade. Né? Então cria um astral gostoso. Então é bem legal. As caixas são necessárias também, a gente sabe, aí você começa a ter, tipo, você etiqueta, né? Coloca as identificações e você sabe, então, por exemplo, eu quero alicate, está aqui. Só que, no geral, tem coisas que, se não tiver assim extremamente organizado, identificado, você nem lembra que tem. Você nem lembra que tem. É verdade. Já aconteceu de eu comprar a ferramenta e esquecer que eu tinha. Não, mas acontece mesmo. Então é uma coisa que você fala, gente, que loucura, né? Mas você começou, até por ser marcenaria, a maioria tudo na manual, ferramentas manuais. Ferramentas elétricas manuais, aí é um diferencial do meu canal. Eu sei que é difícil as pessoas comprarem ferramentas e tudo, né? Tem o seu custo. Então eu sempre procurei usar poucas ferramentas e ferramentas acessíveis. Então, assim, o grande volume do meu conteúdo, ele gira em torno de máquinas elétricas manuais e ferramentas manuais, né? Máquinas de bancada, por exemplo, eu tenho no canal, mas eu mostro outras opções, né? Então, você vai cortar uma madeira com uma serra circular, tá aí, eu ensino a fazer a guia e tudo mais, né? Mas também mostro a máquina de bancada. Então, eu sempre procurei mostrar opções diferentes de fazer a mesma coisa, né? Perfeito. Me colocando no lugar do público, né? Isso deu muito certo, assim, as pessoas se identificaram demais, né? Que legal. E até, inclusive, você falou agora, me lembrou, né? A Sata, a gente fez no podcast com o Letra J, a Sata acabou de trazer uma linha agora aí de ferramentas para construção. Tem, inclusive, serrote da Sata, que a gente nunca teve antes, né? Então as pessoas têm, olha um serrote, nossa, né? Mas vai usar o serrote para você ver que legal, né? O que você consegue fazer. Que você tem que ter, exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, tem coisas que você resolve com serrote que você não vai resolver com uma serra circular. Às vezes a pessoa já tem aquela coisa, serrote não usa mais, né? Exatamente. E tem horas que eu vejo que tem muita gente hoje em dia que tem mini marcenarias em apartamentos. Sim. O cara tem na varanda dele. Sim. Você não vai ligar uma serra circular, uma serra de bancada num apartamento. Apesar que tem os doidos. Tem os doidos, a gente sabe. Mas aí com serrote, você já trabalha tranquilo, né? E assim, mas você até usa. Né? Se você respeitar os horários do prédio e tudo mais, né? Eu até tenho um projeto na cabeça é um projeto antigo, né? De criar, por exemplo, oficinas em algum lugar na garagem, fecha um espaço. Imagina você que seu vizinho desce para a oficina e vão fazer alguma coisa, entendeu? Bacana. Você tem um lugar para fazer barulho, sujeira, isolado, confraternizar, entendeu? Lógico, isso aí tem as suas peculiaridades, né? Mas é uma solução para muita coisa. Interessante. E cada vez mais a gente vê no Brasil, as pessoas estão querendo pôr a mão na massa, uma porque a mão de obra está cada vez mais cara, né? Sim. Outra também porque a pessoa é uma forma de lazer, é uma forma de tirar o estresse. Sim, né? Exatamente. A gente, quando se dedica, você está num projetinho, seja o que for, uma casinha para cachorro, um batedor para uma porta, qualquer coisa. Você entra naquilo, parece que você desconecta dos problemas. Exatamente. Né? Eu não sei se vocês já lidaram com marcenaria, com madeira. Alguma coisa assim. Alguma coisa. Então, você sai da realidade, entendeu? Você entra no outro mundo. Se você tem que fazer uma cadeira, uma mesa, você mergulha naquilo de uma forma
que se você fizer errado, você vai perder o material, vai estragar. Então você precisa prestar atenção. E você sai do digital, né? Apesar de eu estar no digital... É bom sair dele. É bom sair dele, né? Então, vamos dizer, o aluno assiste, o meu público assiste os meus vídeos, entende lá o que é para fazer, e aí vai para ação, vai fazer, né? E o legal de tudo isso é a pessoa se descobrir, descobrir que ela consegue fazer, descobrir as possibilidades que se apresentam. Isso é muito legal. Você falou uma coisa agora importante, Marcelo, que é que nem os jovens quando tem que tomar a decisão de qual carreira vai seguir, né? Qual profissão, se vai fazer uma faculdade, que curso vai escolher. E a gente sabe que é precário, porque você... É pro resto da vida, né? É pro resto da vida, é uma decisão importante, Sim. né? Só que você, é o que eu digo, falta no meio desse caminho, né? Ele ter contato. Ah, eu quero ser médico. Você tinha que ter um contato, um laboratório, né? Ó, vou passar um mês vivendo a vida de um médico, ou de um veterinário, ou de um marceneiro. Sim. Né? Então, eu acho que é enriquecedor, né? Se a gente tivesse essa oportunidade, né, das pessoas terem esse contato. E é o que você relatou que acontece muito na marcenaria. Tem pessoas que eu conheço, dentista, inclusive o Maurício, um grande abraço para o Maurício, dentista que começou a fazer o hobby dele marcenaria. Hoje ele é apaixonado e ele criou um negócio. Né? Ele cria as tábuas, ele faz muito produto para pizzaria. Então ele faz toda aquela, não sei como é que chama, né? O pegador da pizza ali. Pá, né? É a pá. Sim, o Maurício. Conhece o Maurício, né? Sim. Gente boa demais. E ele faz os kits todos. Então ele é um dentista que ao ter o contato com a marcenaria viu essa paixão, descobriu essa paixão. Exatamente. Né? Então isso é muito legal. Sim, né? Eu tenho alunos que são dentistas, médicos, advogados, contador. Nossa, tem uma infinidade de profissões diferentes. Policial, bombeiro. Olha, então, é incrível. E mulheres também, né? Tem muitas mulheres. Né? Essa coisa de que isso é de coisa de homem, imagina. Não, e cada vez mais. Uma vez eu fui fazer um treinamento num distribuidor nosso, e era a Semana da Mulher, né? Dia da Mulher. E eles falaram, eu preciso que você faça treinamento para mulheres. Ferramentas... Aí eu falei, escolhe um leque de ferramentas que a mulher precisa saber usar dentro de casa. Eu achei, foi uma coisa surpresa, né? É interessante. Que eu peguei, relacionei, quando eu fiz o treinamento lá, nossa, foi muito interessante, muito gratificante, que apareceu as mulheres lá e falaram, nossa, não sabia fazer isso. Eu falei, caramba, é um mercado que você fala, nossa, você nem... Tá até aí uma dica interessante. Lá no nosso canal, a gente recebe muito esse tipo de pedido. Fernando, faz um vídeo mostrando qual seria o kit de ferramenta ideal. É complicado, porque você pensa, poxa, qual o nível de cada um, né? Um kit ideal para um apartamento é uma coisa, né? Para uma casa que o cara tem moto, bicicleta, cortador de grama, já é outro. Então é difícil você fazer. Só que dá para entender essa demanda do público. E você falou agora de mulher, é interessante realmente, né? Eu fico imaginando a SATA aqui, ó, agora eu lancei a caixinha de ferramenta para mulheres, então você já sabe, é o básico, né? Eu tenho ali, tal, para ela não ficar na mão, precisa trocar uma luminária, precisa mexer numa torneira que está pingando, alguma coisa assim, uma tomada. Aí esse daqui é para você ter na sua casa se você quer para emergência. E aqui já é um kit para o cara que gosta de mexer, então ele quer ter um leque maior, né? É interessante. E as pessoas, eu acho que o brasileiro, assim como a gente tem esses novos berços da SATA, que acomoda as ferramentas, que é incrível, além de ser organizado, evita com que a gente esqueça, perca uma ferramenta, quando o brasileiro ele gosta muito de kit, né? Ele gosta desse conceito. Sim, é verdade. Sim. E, infelizmente, a maioria dos kits que a gente encontra é de baixíssima qualidade. No Brasil, pelo menos, o que você vê, a maioria é assim. Então, aqueles que vêm um martelo, um alicate, uma chave de fenda e tal... É bem assim, quebra galho mesmo. Sim, né? É verdade. E eu sinto que tem uma brecha, e todo mundo fala, quando você quer coisa de qualidade, você tem que montar a sua caixa de ferramentas, né? E eu não sei, eu acho que seria legal levar essa ideia aí para a SATA, né? Pô, traz um kit bom, que é a qualidade que a gente já conhece da SATA, mas esses kits já pensaram, então vai vir desde uma fita isolante, um alicate universal, uma chave Phillips, uma fenda, né? O básico, né? Um alicate de corte. A gente esbarra na informação, né? A gente vive a era da informação, né? Só que as pessoas não sabem lidar com as informações. Então o que acontece? Se a pessoa sabe para que serve tal ferramenta, como se faz certas coisas e tal, por exemplo, pedagogia Waldorf, né? Quem segue essa pedagogia, a criança, ela aprende a fazer tricô, mexer com marcenaria,
tem assim coisas extracurriculares, que são tidas como extracurriculares, E começa muito cedo, mas fazem né? parte da vida. Fazer uma comida, É fazer um incrível. pão e tal, né? Vamos dizer, o comum é fugir de tudo isso, né? Então, por exemplo, fazer um furo na parede, apertar um parafuso, né? Pendurar um quadro, sei lá. É super legal. Então, o que acontece? Essa questão do kit de ferramentas, a pessoa precisa entender para que ela vai usar a ferramenta, para que serve tudo. Então, quanto mais informação tiver a respeito disso, mais claro fica, mais as pessoas se sentem confortáveis de fazer as coisas, né? Então, inclusive, eu estava até argumentando com o Elvis, em função que a gente tem um HD dentro da gente, a gente vai alimentando com um monte de coisas, né? Então chega uma hora, puxa, olha, aquela ferramenta serve para aquilo, né? Exatamente. Porque a maioria não sabe. Não Se sabe. bobear, tem gente que não sabe o que é um martelo. A evolução, né? A evolução é isso. E você me falou agora, não tem como eu não lembrar de uma correlação, né, na história da humanidade, que teve um momento que os nossos ancestrais lá, morrendo de fome, vamos supor, era um pé de manga, ele não alcança a manga, ele morria de fome, né? E ele tinha uma vara do lado dele. Então, tem tudo a ver com o que você disse. Sim. É o aprendizado. Peraí, primeiro eu preciso ter a vara Olhar as possibilidades. para saber que... Aí, uma hora eu vou lá sem querer, eu bati, derrubou, caiu a manga, né? Exato. A ferramenta é isso. Se você não conhece e não tem ela à mão, você foge do problema. É aquela coisa, ai meu Deus do céu, se queimar uma resistência, uma que você não sabe trocar, e você não tem ferramenta. Exatamente. Né? E você se torna dependente demais, né? A ferramenta, ela liberta a gente, né? Então, Aí você chama o eletricista para trocar. vai pagar. Vai pagar, né, vai o pagar olho uma da cara. graninha, O cara tá cobrando, né? exatamente. Ele tá se deslocando e tudo. Não desmerecendo o trabalho dele, Não, com mas... certeza. Né? Agora, queimou a resistência. Vai lá, você vai, compra, troca. Né? Ou mesmo que você não queira trocar, você mesmo, você vai pagar para alguém, mas você sabe. Exatamente. Você está pagando porque você sabe quanto vale aquele serviço e sabe que você poderia fazer. Eu prefiro gastar meu tempo com outra coisa, mas é o conhecimento, né? Ele Exatamente. liberta. Muito legal, interessante. Assim, a minha linha de raciocínio dentro do que eu sempre fiz, né? Sempre reaproveitar. Né? Então, por exemplo, como eu tinha essa facilidade de ter materiais, bons materiais, saindo de demolição de obra, né? Madeira, né? Eu estou me referindo, mas às vezes saía uma janela legal e tudo, então eu procurava sempre aproveitar. Então, assim, eu fui alimentando o meu HD com possibilidades. Então eu sempre gostei de, por exemplo, dar usos diferentes para as coisas, né? Ou realmente reaproveitar. Você pega um batente que está lá na caçamba, uma madeira pintada e tudo, tira aquela tinta, é uma madeira maravilhosa por baixo. Uma Por baixo. né? Metal, por exemplo, metal você escovou, tá novo. Né? Então, é ter esse olhar de lidar com os materiais, de ver as possibilidades, né? Do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo, por exemplo, visitar um ferro velho. Nossa, é uma delícia, né? Aquilo ali é um parque de diversões, né? verdade. Pra quê? Porque você olha uma pecinha, você já... Nossa. Eu gosto de ir porque eu já vou montando o projeto na cabeça lá. Então, o que é isso? Eu tenho, vamos dizer, bastante informação no meu HD e vou processando tudo isso. E aí entra o quê? O lance da criação. Você vai criando, você vai fazendo coisas para você, você vai fazendo coisas para você vender. Então, a coisa, ela se amplia, né? Você cria uma outra fonte de renda, você muda de profissão. Verdade. Né? Então, é esse olhar. Aí você vai para o design, né? Você pode criar coisas diferenciadas, né? Por exemplo, criar utensílios de cozinha, por exemplo, ou criar, sei lá, estante, cadeira, mesa, com um design legal. Você vai se diferenciar, né? E você, é engraçado, porque aí você vai absorvendo essas informações na HD, né? Você pode estar vendo ali, você está numa feira, você está numa viagem, aquilo está formando todo o teu conjunto de conteúdo mental para depois pôr em prática. Ô Marcelo, agora você falando de tudo isso, me surgiu uma dúvida que talvez muitos espectadores que estão nos assistindo também tenham. Como eu te disse, eu mexo um pouco com madeira, né? Eu não mexo mais hoje por falta de tempo. Então, no canal, a gente mexe com muitas ferramentas e acaba não sobrando tempo para fazer aquelas coisas que eu gosto. E a experiência que eu já tive com madeiras, eu adoro trabalhar com ela, então cortar, usinar, lixar, colar, parafusar, tudo muito legal. E eu vejo que tem uma dificuldade grande que é na hora dos cálculos. É uma matemática que nunca, né, ela sempre vai estar presente na nossa vida. Vai estar.
Então, por mais que a gente tenha um processo de aprender a fazer tudo isso que eu falei, cortar, tal, não sei o quê, tem uma parte que é a mais complicada, imagino eu. Não é nem processar a madeira, mas é saber riscar, marcar, fazer Exatamente. o que você tem que fazer. Eu vi você fazendo aquele banquinho lá, junto com o Silvio, né? E você fez aquele corte diagonal, chanfrado. Uhum. Eu acho incrível, para quem conhece, a facilidade que você tem de ali, a gente batendo papo. Você está batendo papo, está riscando, você me faz um corte, 4 cortes diagonais, aí você corta o pezinho, que era uma madeira reta, você já corta no ângulo certo, põe, cola, bate, prega, vira o banquinho está nivelado com o chão. Exatamente. Eu e muitos outros que não têm essa prática, nossa, você vai fazer, você vai cortar torto, aí você não sabe onde que você errou. Aí você acha que você tinha que pôr mais 1 grau para cá, era o contrário, era tirar 1 grau. E como que foi esse seu aprendizado? Você já tinha isso da construção civil? Olha, eu me descobri professor, porque quando eu comecei o canal, eu simplesmente começava a falar e ia, tipo assim, descrevendo o processo. Então, eu vou fazer esse banquinho, tá, então eu vou precisar disso, tais ferramentas, acessórios. Tá, então vamos começar, vamos marcar. E aí, assim, mas é uma coisa natural minha, né? E assim, aí eu gosto de desafios. Então, por exemplo, ângulos, né? Coisas em ângulo, realmente tem hora que dá nó, né? Então você... E olha, é um grande professor você dar aula. O que você aprende dando aula? Porque você tem que explicar para a pessoa... não é só saber fazer, né? Não é só saber fazer, você tem que mostrar o raciocínio, né? E aí, isso realmente foi o diferencial, assim, do ensino, né? Do ensino Até fez você se esforçar mais para conseguir... Sim, e justamente assim, procurando a melhor forma de mostrar aquela situação para a pessoa entender. E o retorno mais incrível que eu tive no decorrer dos anos é a pessoa escrever assim: fiz exatamente como você falou e deu certo. E deu certo. Ou seja, eu estava me comunicando de uma forma eficiente. Né? E se aprende muito, né? Por causa que às vezes a pessoa tem ideias que você às vezes também nem imagina que a pessoa pode. Sim, exatamente. Você aprende com as pessoas. Até faz treinamento, né? E eu falo, gente, eu estou fazendo treinamento aqui, mas eu aprendo com vocês aqui. Na verdade, eu estou aprendendo com vocês. Na realidade, o HD do outro está te ajudando, né? Essa troca é muito... E é até por isso que eu falo, né? É muito importante as pessoas, hoje nas redes sociais, a gente vê muito essa divisão, né? Críticas, os haters, os fãs. Sim. Então, eu acho que quando você vê ali algo que você não concorda, ou alguma coisa assim... a gente sempre saber que tem a crítica positiva, né? Sim. Construtiva. Sim, com certeza. Então, isso é muito legal, porque eu acho que ninguém é dono da verdade, né? Então, é tudo uma troca, né? Todo mundo está ali, um somando com o outro. É o que o Elvis disse, é o que você já disse, e é o que eu concordo também. Você pode estar ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E é o que acontece, né? E eu acho que a gente mais aprende do que ensina, porque nós somos um só, falando. E o vai público chegando, são né? milhares, Exatamente. né? E a gente vai lendo os comentários e aquilo a gente vai absorver. E aí você fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso? Né? Quando alguém fala. É isso. Agora, um ponto que, inclusive, eu uso muito no meu trabalho, no meu canal, é mostrar erro. Porque eu erro também. Isso aí. Né? E o erro é outro ponto muito... É um ótimo professor. Um ótimo professor, exatamente. Então, assim, quando você erra, você consegue retroalimentar a situação, mudar o contexto, como é que eu saio disso, entendeu? Então você aprende pra caramba. Aprende. Né? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou criando uma poltrona, uma cadeira meio poltrona, assim, mas com design e tal, com formas orgânicas. Então eu estou criando o quê? Um protótipo do encosto, do apoio do braço. Então, assim, por mais que eu faça um desenho, não dá, você visualiza tudo. Então eu estou criando um protótipo numa madeira inferior para eu sentir o ângulo, a posição, o tamanho e tudo. Exato. Isso. Então isso, inclusive, faz parte do meu método de ensino, né? Que é criar protótipos, fazer modelos, fazer miniaturas, para você entender o que você está fazendo. E aí você monta passo a passo. Né? Então, assim, é uma forma de ensinar. Né? Com certeza. E aí eu dou opções, por exemplo, de ferramentas
ou técnicas diferentes para fazer a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, você vai abrir um canal, você pode abrir com uma tupia, você pode abrir com uma serra circular, você pode abrir com um formão, né? Tem várias formas diferentes. Então, eu vou dando opções. Né? E isso vai alimentando o HD das pessoas. Né? E eu ensino o quê? Elas a pensarem. Entendeu? Isso é mais importante. Força o raciocínio. Né? Você tem um processo bem didático, né? Sim, bem didático. Fazer todo o processo ali. E aí você comentou do canal, que você começou com a publicação, né, de vídeos, tudo. Você comentou que você tem hoje os cursos, né? Sim. Como que surgiu Os cursos, então, a gente chegou num certo momento, a gente sentiu a necessidade, principalmente financeira, né, de gerar recursos, né? E aí nós começamos, então, a criar os cursos. Isso começou em 2018. Então, inclusive, vários vídeos do canal se transformaram em cursos, né? A gente complementou, fez toda vamos dizer, uma reestruturação, né? E aí a gente foi criando. Então, tem o curso de marcenaria do zero, por exemplo. Você começa, você tem um embasamento inicial, aí tem móveis industriais. A gente já entrou, então, junto com o metal, para misturar os dois materiais. Tem móveis planejados. Tem projetos específicos, né? A gente tem, inclusive, um curso de como fazer uma guitarra em casa. Olha, nós fizemos uma parceria com, não sei se você conhece, a Paula, da Pauleira Guitars. A gente fez uma parceria com ela, que é uma luthier, e fizemos um curso de como fazer uma guitarra legal, em casa. Nossa. Então, juntamos as expertises, né? Nossa, muito é sensacional o curso. Fizemos 2 guitarras, inclusive. Nossa, é incrível, né? Imagina um músico, além de tocar, e eu fabricar a minha própria guitarra. Não tem preço, os alunos piram, nossa, de fazer a própria guitarra, né? Que é uma outra, vamos dizer, tocar uma coisa, mas você criar a sua guitarra é outra. Muito legal. Muito legal. E a marcenaria, ela permite muito isso, né? Você vê uma vertente, né? Uma coisa bem diferente. Muito bacana. Muito legal. E nesse mundo hoje, assim, a gente falando de ferramentas, lá... Eu acho que quando a gente fala de ferramenta manual, que eu digo essas que não são elétricas, sim, né? Sim. Me parece que, principalmente na marcenaria, você acaba você se conecta mais ainda com a arte, né? Sim. Porque primeiro que você tira o barulho. É uma extensão da sua mão, né? Do seu cérebro. Uma plaina manual, né? Uma plaina, um formão. É impressionante. Exatamente. Então eu vejo que muita gente hoje em dia... Uma lima para você afiar um formão, sei lá. Falando nisso, nós estamos aqui é uma fábrica. Uma fábrica de limas, exatamente. É a maior, uma das maiores do Brasil, né? É a maior e marcas aí que a gente tem da KF e da Crescent Nixon, né? Mas entrando com a parte de lima mecânica agora na SATA também. A SATA vai sair... Então, para quem não sabe, dentro do guarda-chuva aí, é da Apex, né? Isso. Da Apex Group. Nós temos a KF, Crescent Nicholson e SATA. E agora a SATA também na parte de limas também. A SATA na parte de limas também, limas mecânicas, Isso. né? A gente fala lima mecânica, lima mais para a parte industrial, né? Industrial. E na KF, na Crescent Nixon, ficam as limas mais de afiação, que é a parte de lima enxada, motosserra, né? Facão, essas coisas todas. Isso. E você estava me falando também, óbvio que tem lima grosas, né? Para a parte de madeira também. Isso, também tem grosas para a parte de madeira também. Que, inclusive, eu ainda não visitei a fábrica, eu quero visitar para ver como é que é esse processo aí. Na verdade, foi prometido, então eu só estou aqui por causa desse convite. Mas é muito... A gente adora ver fábrica. Né? Mas, por exemplo, aqui tem um universo de ferramentas, né? Eu estou namorando aqui, eu não posso ver ferramentas. Né? Não, a gente tem uma atração. Por exemplo, isso daqui tem uma praticidade, né? Eu gosto de ter uma oficina multifacetada. Então, quando vem uma ideia, eu não vou trabalhar só com a madeira, eu misturo ferro, vidro, couro... vai apertar parafuso, vai cortar chapa. Vai cortar chapa e tal. Então, assim, você vê uma ferramenta, né? Por exemplo, tem tesouras mais toscas, né? Isso daqui já tem uma engenharia. De pegar na mão a gente já percebe. Exatamente. Inclusive, tesoura de aviação. Eu não sabia que tinha esse nome. Por que tem esse nome? Porque vivendo e aprendendo. Na verdade, o início dela foi na parte de aviação. De aviação. Cortar chapas, né? Hoje você fala de tesoura, uma tesoura dessa, você vai falar, o cara vai falar da calha, né? Que vai cortar calha. Sim, tesoura calheiro, né? Calheiro, né? Eu não sabia dessa história dessa tesoura. Interessante. Para mim, isso aqui era uma tesoura de folha, se eu não me engano, começou na época da guerra, então tinha que acelerar a produção, né? Então criaram essas tesouras para cortar a parte da chapa das fuselagens. E aí você tem ela direta, esquerda e reta, né? Porque na verdade o formato do corte dela para esquerda ou para direita faz o corte com mais facilidade sem deixar
Aqueles dentes, né? Então ela vai fazer o corte certinho, né? Se você pegar uma tesoura reta, você já vai ter dificuldade de fazer essa curva. Inclusive, Alves e Marcelo, é muito interessante falar disso. Eu tenho essas 3 tesouras aqui, eu já estou um tempo para fazer um vídeo, mas eu não sou um profissional calheiro, eu não uso, então lógico, eu sei usar tesoura, né? Vou lá cortar uma chapa. Mas eu falei, não, um vídeo com essa qualidade de tesoura merece uma informação profissional. E nós temos um membro inscrito lá, inclusive um grande abraço ao Silas, ele é um profissional calheiro, e eu andei batendo um papo com ele e falei, cara, eu queria entender o lado do profissional. Ele me mandou os vídeos, né? Mostrando para que serve cada uma, e inclusive falando da dificuldade de ter tesouras de boa qualidade para o profissional. Sim. Porque perde a fiação, e ele estava mostrando. Sim. Então, inclusive, eu não ia adiantar, mas é lógico, eu vou dar as minhas de presente, porque ele me ajudou muito, né? E nada mais gratificante do que cair na mão de um profissional que usa. E é muito interessante. E ele mostrou na prática, ele pegou lá os rufos, umas calhas, uns condutores. Ó, porque a reta ela é boa? Ela é boa, mas ela tem um uso específico. A direita, mesma coisa. Exatamente. O que eu faço com a direita, eu não faço com a esquerda. E ele ainda mostrou uma outra que ele tem, que ela é uma grandona, ela faz um corte, imagina que fica a cabeça dela por baixo e o cabo aqui por cima. Então, quando ele entra num condutor de água, por exemplo, ele fala, é a única que ele consegue. Aí eu falei, essa daqui eu quero conversar com a Sata para ver se traz uma dessas. Tem um ângulo certo. Porque ele falou a serventia que tem, né? Ela entra em locais que nenhuma outra vai entrar. Ela entra e vai cortando ali na frente. Então, cada área, né, de segmento profissional tem as peculiaridades e a gente se apaixona porque você fala, cara, é muita informação. O HD haja tamanho, né? Sim, exatamente. Haja espaço de memória. E é interessante, eu não digo na indústria, mas, por exemplo, no indivíduo comum que vai montar a sua oficina, vai para a loja comprar alguma ferramenta, o ponto inicial é o preço. Né? Sim, todo mundo... Então, assim, ele não está preocupado ali se é melhor, pior e tal. Só que ele vai pagar 2 vezes ou 3 vezes, né? Porque ele vai comprar uma máquina inferior, vai ter problema, de repente a máquina até se queima e tudo mais, né? Ou mesmo uma ferramenta. Por exemplo, tesoura essa tesoura. É nítido, né? Você tem uma tem tesoura... um monte de tesoura barata. Tem tesoura barata que você fica brigando com a chapa, entorta, perde material. Você perde o material. Exatamente. Então, aí a pessoa, para cair a ficha, né, tem aí um processo. Ela tem que apanhar, né? Exatamente. Tem que apanhar. Isso tem. Né? Então, assim, eu falo isso nos vídeos e tudo, mas a pessoa tem que passar por aqui. Eu passei por isso. Eu, no passado, tinha umas tico-tico bem safadas, assim, né? Bem hobby, assim, bem inferior. Um dia, dentro da construção, eu tive um problema para resolver e eu tinha que cortar uns painéis de MDF, diminuir a altura deles. Né? Tava entregando a obra e tudo, eu falei, putz, e agora? O marceneiro já tinha saído fora, não era nem marceneiro, era empresa de mobiliário, tudo, tinha entregue. Fui atrás de como eu podia cortar isso. Peguei a melhor tico-tico que tinha no mercado, era uma tico-tico da Bosch. Eu resolvi o problema, cortei que nem manteiga o negócio, e eu tinha as porcaria, né? Aí você vê a diferença. Aí eu falei, nunca mais eu compro ferramenta inferior. Eu pago mais, eu parcelo, entendeu? Mas eu quero coisa boa. E esse é o caminho. É o caminho, né? Eu acho que a gente respeita quem não pode, né? Porque Exato, é melhor iniciar do que ficar parado. Exatamente. Então, lógico, você tem opções mais baratas que atendem, né? Mas quando você tem uma coisa de qualidade, é diferente você fazer o trabalho. Você tem aqueles que não podem, mas você tem aqueles que acham que a ferramenta é tudo igual. Tudo Exatamente. igual. Né? Aí até ele perceber que esse daqui é igual. Tem uma situação. Só que esse daqui vai fazer um tipo de trabalho, esse daqui vai fazer outro. Exatamente. Um acabamento, outro acabamento. Uma segurança aqui, outra segurança ali. Né? E por aí vai. E eu acho que aconteceu uma coisa umas últimas décadas, porque antigamente você sempre teve produtos mais caros e mais baratos. Só que antigamente tudo cumpria o que prometia. Então você comprava, tinha furadeira top e tinha furadeira hobby, mas ambas eram boas e duravam uma vida inteira, né? Sim. Hoje eu fico assim chocado de ver quantos produtos eu testo no canal que não cumpre. Então não quer dizer que só de economia, é que ele não faz o que ele promete fazer. Eu lembro uma vez eu fui testar lá vários níveis a laser e eu peguei um baratinho, porque eu sempre ponho os baratos junto, né? Sim. E eu, assim, gente, aí eu joguei na parede e estou testando todos eles. Né? Então eu jogo o nível laser lá e vou com outro nível, vou lá, que eu tinha um nível bolha também, vamos medir. Teve um
Ele pôs um sorriso na parede. É inacreditável. Ele estava falando do nível de satisfação. Então, aí você fala, mas como é que pode? Tudo bem, você quer vender barato, mas ele tem que cumprir. Ele pode ser ruim, o laser fraco, mas ele tem que ser nível. Sim. Nível bolha, a mesma coisa. A gente está cansado de pegar nível que vem todo descalibrado. A gente falou de esquadro, que você tem que. Você precisa ter outro esquadro para ver se o esquadro está no esquadro. Então, alicate que não corta. Não, a própria metragem numa régua, por exemplo. Metragem, uma trena. Então, também, assim, se você começa um projeto com uma régua, você tem que ir até o fim. Sim. Porque os 10 centímetros daquela régua é os seus 10 centímetros eleito naquilo. Porque se você pegar de uma outra empresa, Pode vai mudar, dar diferença. Vai dar. Né? São É impressionante. pesos né? e medidas. Né? Então. E é incrível isso, né? Então, eu acho que assim, essa coisa de cair numa ferramenta barata que não cumpre, não atende, porque lógico, que nem a gente falou de tesouras. Poxa, mas eu não trabalho com isso, não uso nunca, eu só preciso cortar uma chapinha aqui. Claro, você vai lá e compra uma baratinha, né? Exatamente. Você já sabe, cara, eu vou usar uma vez. Agora, se você vai usar com uma certa frequência, né? Exatamente. Não tem por que você não ter um produto de qualidade, né, Marcelo? Então, é consciência isso, né? É mudar essa consciência. Por exemplo, tem situações, eu falei de ter uma oficina multifacetada, né? Às vezes você esbarra numas encrencas, né? Por exemplo, o parafuso espanou, sei lá. E aí você não tem recurso para... Você fica com alicate de pressão, fura o parafuso no meio, faz mágica, né? E aí? E aí, ó, Bolt Biter. Isso daí... Esse daqui eu já testei lá no canal. A SATA, ela tinha antes, fizeram um kit, né, completo. Ela tem 2 jogos, né, um de 23 peças, um de 13 peças, e agora nós estamos lançando só o soquete, porque aquele kit ele vem com catraca, com extensão, né? Então só o soquete, mas também o soquete avulso. E às vezes você precisa de uma medida só. Então eu posso só, comprar, né? Isso aqui é um kit à venda. Esse é um kit. Eu vou ter aqui... Só dos soquetes. Tá, eu vou ter quantas peças? 3, 6, 8, né? 8 peças. 8 peças. Ou eu posso comprar um só. Se eu quiser comprar um do número específico que eu estou precisando, Isso, vai ter a venda. Isso é legal, hein? Porque às vezes você está lá com um problema... por exemplo, imagina um mecânico que está lá com um parafuso espanado num motor, num bloco. É um parafuso, né? É uma medida. Né? E aí esse aqui, Marcelo, ele tem um diferencial, né? O formato dele de encaixe aqui é diferente. Quer dizer, é um soquete próprio para isso. Isso. Se eu pegar... Isso já existe faz tempo? Já na SATA aqui a gente está com ele desde o ano passado, de 2024. Porque eu não sabia disso. Mas assim, é difícil encontrar no mercado brasileiro, se encontrar nesse soquetes com essa finalidade. Entendi. Mas se eu pegar uma medida específica aqui, por exemplo, pego um soquete 17 e vou no parafuso 17 que não esteja espanado, ele não vai entrar. Ele não vai encaixar. Tá. Por quê? Porque ele tem esse formato ele diferenciado tem um formato e ele é menor. diferente. E ele é menor, né? Então ele tem esse formato aqui. Ele tem o formato do parafuso espanado. Vamos dizer assim. E ele é cônico também, então eu consigo encaixar naquele parafuso que está espanado e eu posso até colocar o soquete e bater nele para ele fazer a ranhura, né? Porque esse aqui ele é cromo molibdênio. Então é o mesmo material daquele soquete de impacto que a gente vai colocar na pneumática. Entendi. Que é mais forte do que o aço cromo vanádio. Ele vai aguentar. O cromo vanádio é aquele para aperto manual. Não é que o aço seja bom, mas aquele que você colocar numa pneumática, não. Ele aquele impacto constante, ele não absorve. Acho uma hora que ele vai trincar. Esse daqui já não. Não que o material seja mole, mas é um material que ele absorve aquele impacto constante, né? Então ele tem essa facilidade de impacto, eu consigo usar numa pneumática. Ele tem um sextavado aqui em cima que eu posso encaixar uma chave e fazer uma alavanca, se não tiver uma pneumática, né? E eu tenho ele, esse aqui é a medida B, mas eu tenho ele também na medida A. Então a gente pega o jogo de 23 peças, eu tenho o A e o B. O que seria isso? Se eu estou com um parafuso mais espanado, ainda, você também tem o às vezes até esse daqui vai rodar, não vai pegar. Entendi. A medida A já vai ser mais fechada que vai encaixar e tirar. Então, é impressionante, cara. A pessoa, de um jeito ou de outro, vai conseguir tirar o parafuso. Só falta a versão com a força do pensamento. Eu fiz o teste com esse Bolt Biter, Marcelo, e eu fiz desgastando a cabeça do parafuso com a esmerilhadeira. E ele foi tirando. Chegou uma hora que eu falei, não, eu quero dificultar, porque lá no canal a gente tenta judiar das testar mesmo. Testar para falar, vou dificultar a vida dela. E como eu já estava ali, o parafuso estava quase redondo. E ele tirava assim, mas é muita facilidade. É você colocar ele, parece que ele estava pegando o parafuso certinho. Entendi. Eu peguei uma barra mecânica de ferro, que ela vem redonda, lisa. Falei, agora eu quero ver. Coloquei lá, no que eu apertei, rapaz, parecia que era sextavado.
Sei. Então ali o vídeo foi um sucesso, eu me Quer dizer, a impressionei. engenharia aí é o desenho do negócio, né? Sim. Tem um formato, vamos dizer, gasto do parafuso e cônico. Então, formato cônico ele e vai se material. adaptar Porque à situação. você pode pegar o parafuso espanado, você pode pegar um parafuso que esteja quebrado, às vezes um canto também, Sim. né? Que você não consegue ter apoio. Não, e se Ele quebrou a facilita. cabeça, mas sobrou um pedaço de parafuso. Aí você... Ah, que legal. Então, nessa parte de parafuso com problema, né? Tá espanado, a SATA ela vem forte nessa linha aí para trazer a solução para Aham. tirar a dor de cabeça do Ô, Elvis, usuário. e pelo que a gente estava conversando, pelo que entendi, tem aquele outro que eu consigo furar. Quando o parafuso, imagina que ele quebrou e não tem cabeça, ele está rente. Tem o extrator, né? Que a gente Extrator, fala, né? extrator parafuso. Então, você não tem a cabeça, às vezes o cara fez um aperto exagerado, ele quebrou a cabeça, Sim. né? Então, a gente tem um extrator no nível que da você faz peça. o furo e você faz a rosca ao contrário. Tá. Né? Então, você vai colocar a rosca ao contrário e aí você consegue Esse tirar eu e fazer conheço. esse Esse esforço. é novo também na SATA. Não é novo. Não? é eu novo, preciso testar mas esse, porque mas é uma ferramenta é que- muito pedido esse daí. Assim como a gente tem a chave que está no Essas jogo, chaves são que é uma chave incríveis. de bater, que a gente fala, né? Aham. Porque, na verdade, a gente fala, né? Uma chave de fenda, ela não é talhadeira. Mas nossa, é Mas linda o demais. pessoal Sinal, tá utilizando, peça né? linda. É meu. linda. Dá Mas pena. às vezes você pega um E o parafuso, peso dela. você pega um parafuso que você tem que dar uma acordada ali, porque Sim. senão ele não vai sair. Então essa daqui eu consigo bater nela sem danificar Sem o cabo, danificar sem o danificar cabo. a ferramenta. Tanto aqui pode ver que a haste, inclusive, é sextavado o formato, né? Pra Que é dar- para dar mais resistência. Aí eu quero mesmo, mostrar né? isso pro pessoal. Eu não gosto de ficar mostrando as coisas de longe. Posso chegar nessa câmera aqui? Ela dá foco de perto? Não, e o acabamento? Olha aqui, pessoal. Dá pena de usar. Ah, tá. Deixa eu ver ali. Isso, aqui agora eu tô vendo. Olha que coisa linda. Aqui a parte de bater de metal. Olha a logo aqui, pessoal. Cromadinha. Opa, cadê o foco dessa câmera? Aqui, ó. Olha que coisa linda. Aqui essa parte preta emborrachada. Vamos fazer um review já da chave. Tá no sangue da gente isso daqui, né, pessoal? Que chave linda. E o peso dela. Dá para perceber que ela é bem mais pesada que uma chave convencional. Então, é a chave de bater, né, Elvis? Essa é. Linda demais, gente. E nós temos também a chave de impacto, né? Que é aquela que você coloca o bits e aí você também dá uma pancada, né? Ela gira, E né? ela dá um giro de dá um quarto de volta, né? Sei. E aí para você soltar ali, dá uma... Essa chave, ela é muito boa, né? Muito legal. Essa de impacto, de você bater ela girar, porque praticamente quase que você não tem parafuso que resista, né? Ela acaba soltando, acaba né? soltando. É. E se espanar, e depois você vem com o outro e tira, né? É interessante porque os engenheiros daqui vão procurar resolver problemas, né? Sim, sim. Além vamos dizer, das linhas normais, isso aqui são soluções que, putz, resolve assim, né? Não, a gente tem uma linha de produtos, tanto assim, de inovações e lançamentos, né? A gente tem a parte de inovação, trazer ferramentas que sejam diferenciadas para o mercado, que vai facilitar o dia a dia, né? Aham. E também de Resolver o problema. você complementar o mix também, né? A gente comentou um pouquinho antes com o Fernando falando do serrote, do esquadro, né? Que é mais na parte de construção e nós não tínhamos a linha. Sim. Aí já vai dizer, o serrote é uma inovação? Não, apesar que o nosso serrote ele tem a tripla fiação, né? Então você consegue fazer o porte tanto para frente como para trás. Mas assim, o serrote é mais comum, o esquadro é mais comum, né? Sim. Então a gente está complementando a linha, mas principalmente está trazendo inovação que vai fazer a diferença, né? Uhum. Inclusive a gente tem uma equipe que faz visita em campo aí e o pessoal, uma das coisas que o pessoal comenta é justamente isso. Eu gosto da SATA porque a SATA ela está sempre trazendo novidades para a gente. Não para no tempo, é verdade. Não para, está sempre trazendo coisa, que vai facilitar e às vezes a gente está com um problema aqui que a gente pensa que não tem a ferramenta e a SATA já tem a ferramenta no mercado. Eu lembro, inclusive, a Belzer, né? A Belzer sempre foi uma marca muito querida no Brasil, né? Aí, na época que a SATA acabou adquirindo, muita gente ficou lamentando, né, cara? Porque tem aquele apego emocional. Só que a gente vê que com o passar desses poucos anos, né? Quantos anos faz que teve essa fusão, essa aquisição? A SATA no Brasil ela está desde 2010. 2010. Mas foi 2010. logo nessa época que ela adquiriu a Belzer? Então, em 2010 foi quando fez a fusão entre a Cooper Tools e a Danaher e virou o Grupo Apex. Tá. Então, de 2010 para cá, daí juntou Aí a começou a SATA ter com a mudanças. Belzer, né? E veio, né? E a Belzer, tanto a Belzer como a SATA são ferramentas premium, né? Primeira linha, só que a Belzer é uma ferramenta que a gente só podia vender no Brasil, né? Quando ela foi adquirida anteriormente, tinha
Essa restrição. Essa restrição, né? E já a SATA é uma marca nossa a nível mundial, né? Então, você tem uma larga escala de produção, meu custo cai. O custo Eu cai. tenho que parar para fazer Bel só Brasil, que é a quantidade menor, o custo eleva, mas a ferramenta é a mesma coisa. E muita gente acha, né? Ah, cobra mais caro porque está aumentando o lucro. É, custo de produção manda em tudo, né? Sim, sim. Uma coisa é você fabricar 10 mil, outra coisa é fabricar 1 milhão. Não, e não tem milagre, né? não. Coisa boa tem o seu custo, Tem. né? E o mix hoje da SATA, em relação ao Belzer, já era maior, né? Então, já tinha essa questão de ter um mix maior Isso. também, né? Então, agora, a partir do meio do ano, a gente para de ver isso com a produção que tem de Belzer, ele fica só a SATA. Só a mesmo. SATA. Entendi. É o que eu ia comentar até, eu puxei o assunto da Belzer por causa disso. Uma marca querida, só que não se compara com o tanto de inovações que a gente conseguiu ter no Brasil com a SATA, Sim. né? Se fosse só com a Belzer, a gente estava naquele leque ainda muito limitado, né? Sim, porque ficava dependendo da venda só aqui, né? Só aqui. Ô Elvis, e uma coisa que a gente conversou nos bastidores, eu queria compartilhar com o público, você estava me falando, conta aqui pra gente nos detalhes. A SATA hoje, então, ela é a maior produtora de soquetes do planeta. Isso. Soquetes de todo tipo. Isso. Aí, hoje a gente tem... Pra quem não sabe o que é soquete, né? Esse essa é um pecinha. modelo. Soquete, pito, É verdade, né? tem vários Que- nomes, né? que mais? Cachimbo. Qual outro nome vocês conhecem, né? Eu uso muito soquete, mas o pito também é muito falado no Brasil, Uhum. cachimbo. E Sim, Os dialetos por aí, né? de acordo com a região, né? muda Mas bastante. sim, 50% dos soquetes comercializados no mundo hoje é fabricado pela Apex. Metade de São- todos os soquetes do mundo, do planeta Terra. Cerca de 300 milhões de peças por ano. 300. É lógico, não só na marca SATA, as outras marcas que nós temos aqui, o Range fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, outras marcas, mas também fazendo para São marcas todas desse grupo, né? marcas e assim, fazendo também outros Para terceiros. para Para terceiros. Mas 50% dos soquetes que são fabricados hoje, comercializados no mundo, a Apex que fabrica. Isso quer dizer, então, o quê? Know-how é o maior know-how que tem Sim. na fabricação de soquetes. Tanto em volume, escala de produção e o conhecimento, né? O E aí facilita a gente trazer essas inovações. trazer essas inovações. inovações. Muito legal. Interessante. É muito. A gente não faz ideia, né, do mercado, né? Não faz. 300 milhões de soquetes. É mais que a população toda do Brasil por ano de soquete. Tem mais do que um para cada um, né? Que loucura, né? É impressionante. Tem isso aqui é um lançamento, não é? Essa Sim, bandeja? sim. Aqui é o lançamento do EVA, né? É. A gente fala o EVA com as ferramentas. Até então nós não tínhamos, né? Nós vendemos o carrinho, só o carrinho, o pessoal compra a ferramenta e montava de acordo com a necessidade, mas quando ele queria um EVA, ele tinha que Ele providenciar. providenciar, Uhum. né? Hoje o nosso carrinho continua sendo só o carrinho sem o EVA com as ferramentas, mas a gente tem os EVAs para complementar. Que se Então, a gente- adaptam nas Então a gente nas lançou medidas. 25 jogos esse. Cada um é de um tipo. Cada um de um jeito, de um formato, né? Então, quem De quiser formato esse dessas chaves de bater, vai ter. vai ter. Então, evita assim, às vezes a pessoa compra o carrinho com uma ferramenta, já no EVA, só que é um EVA que pega a gaveta inteira. Tá. E aí ali vem ferramenta que ele vai usar, mas também às vezes vem ferramenta que ele nunca vai usar. Uhum. O que acontece, né? Não é tudo às vezes. E você acaba vai tomando espaço da gaveta inteira. isso e sem a necessidade, às vezes, de ter uma outra ferramenta que ele precisasse. Aham. Aqui não, aqui Vocês cada subdividiram gaveta, em mais opções. cada gaveta cabe 3 EVA desses. Tá. Então ele consegue montar as gavetas dele de acordo com a necessidade Muito dele. bacana. Então, de repente, Legal. isso aqui eu não uso muito, mas eu quero a chave, quero alicate. Inclusive, eu estou vendo ali, Elvis, são aqueles alicates para o eixo deslocado, né? Isso, é esse Que tem mesmo. nossa, esse daqui, ele foi muito pedido, a gente mostrou numa FEICOM, né? Que era um lançamento da SATA no Brasil. Isso aqui, Marcelo, não sei se você conhece, esses que tem alicate que hoje, tá vendo que o eixo dele aqui não está no meinho? Sim, aham. Né? Isso faz com que você tenha um torque. Dá mais torque. Mais na hora torque. de Então, se você faz apertar. menor esforço aqui e Aham. corta com mais É facilidade. a alavanca, né? É a alavanca. alavanca maior. Você potencializa, né, o poder Isso. de alavanca. E muitas pessoas que viram lá que a gente fez um short mostrando, Além estavam doidos. de ter uma alavanca maior, né, facilita, ele acaba cortando com material com uma dureza maior também, né? Uma Facilita. dureza maior. Então, quando ele te mostrou na feira, nessa feira que o Fernando comentou, foi um sucesso lá. Sucesso. Tanto é que ele comentou, só tudo cobrando ele. Tudo cobrando, é. A minha esposa que fez o teste até, né? Né, amor? Aí a gente pegou vários materiais, tinha uns de aço, lá, uns cabinhos de aço, tudo.
Aí eu falei, eu quero usar a força da mulher, que ela não tava. Hoje não, hoje ela tá fortona, tá malhando ali, mas na época ela não tava, não. Aí pusemos um alicate tradicional. Você deu 2 alicates para ela ficar treinando? Assim? Aí ela foi e fez o corte, então dá para ver a dificuldade que ela tinha no que era normal. Já com esse deslocado, nossa, coloca ali, é muito menor esforço, né? E material mais grosso. Com certeza. E eu quero saber, Elvis, tá à venda ou não tá esses alicates deslocados? Esse aqui tá à venda nesse jogo do EVA. No kitzinho assim. Não avulso ainda. Avulso Pô, mas não, já tem mas a venda, já tem então. no kit. Então, E outro detalhe importante aqui também é esse rebaixo. Para você ter a perna. Porque você vai tirar, às vezes, o EVA do carrinho, né? E você não tem onde pegar ele. Então aqui facilita você colocar a mão, tanto para colocar ele e encaixar, como também principalmente para regular ele. O legal aqui, você não sabe, sei lá, que soquete você vai usar. Você leva a bandeja. leva a bandeja. Também. E usa e depois devolve. Também. Outro detalhe importante, se vocês verificarem, ele tem um tracejado. Uma aqui. serrilha parece até. O que é isso? Nós lançamos um carro novo também de ferramentas. Então a gente tem o carro antigo e lançamos um carro novo agora que tem de 7, de 5 gavetas, tem de 11 gavetas, que é um carro maior. É para adequar o tamanho. E aí ele tem, inclusive na lateral, você tem como colocar acessórios, como colocar painel ou suporte para notebook. Então, tá com os lançamentos do carro em cores diferentes, né? Verde, que a Sata tem só verde, esse carro agora tem verde, preto, vermelho. Olha que legal. Então facilita muito a situação. E esse daqui, ele dá certo, do jeito que ele está aqui, ele dá certo para esse carro. O carro anterior que nós temos em linha também, a gaveta, a profundidade é um pouquinho menor. Então aqui eu tenho justamente onde eu tenho que cortar, se o cara tiver com um carro antigo da Sata, ele consegue utilizar o mesmo conjunto aqui. Muito legal. Só não gostei que vai tirar o nome Sata. É verdade. Mas muito legal. Esses bercinhos assim ajudam muito. É umas coisas assim, né? Desagradáveis, né? Pô, além de organizar, ficar bonito, dar satisfação. Aquilo que eu falei de organizar a oficina, né? Eu, por exemplo, tenho, não é da Sata, é de uma outra marca, 2 EVAs que eu tirei da caixa, que era uma caixa, e pus no painel. Então eu pra tenho, ficar à vista. Então eu usei o EVA ali no painel assim, até fiz um pouquinho inclinado. Marcelo, inclusive você é um cara, você já falou que você gosta das ferramentas no painel, né? Gosto. Isso aqui também, né? Você pode fazer uma moldurinha para encaixar Sim, eles. porque no gaveteiro é uma situação, né? Por exemplo, numa oficina e tal, mas é legal ver, né? Olhar, ver o que você tem, onde está, né? Então, sem dúvida usar berço, que chama, né? Isso. Usar os berços assim, à vista, né? À vista. Fica a dica. Muito interessante, muito interessante. E isso facilita o raciocínio, né? Você ter essa organização. Porque você pega aqui todos esses soquetes, pitos aqui, né? Você coloca isso tudo, joga dentro de uma bolsa. Acabou. Aquele serviço de ficar ali, batendo a mão. E inclusive, isso é uma forma de controlar, né? De controlar. Que eles estão aí, né? Mas essa questão de organização, por exemplo, você pega uma oficina mecânica, né? A oficina mecânica tem graxa, tem coisa, né? Chega uma hora, aquilo tá uma zona, né? Você pega uma marcenaria, é muita poeira. É um outro tipo de sujeira, né? Então, quando eu falo de ter as coisas expostas, por exemplo, eu limpo minha oficina com um compressor, eu vou varrendo os painéis, porque eu não tenho sistema de sucção, né? Então, fiz poeira, eu dou uma varrida, jogo para o chão, o meu chão está livre, não tenho coisas fixas, aí eu limpo junto. Né? Então, assim, pensar nessa estratégia, porque uma oficina para juntar lixo, juntar tralha, é o que há, né? É verdade, é verdade. Ainda mais madeira, nossa, tudo que é cantinho. Então, ensinar as pessoas, né, a organizar o seu espaço de trabalho. Isso é muito, muito legal. Eu acho que ainda tem muito, muito campo nesse sentido, porque isso que a gente está vendo aqui, organização, isso que você está falando, é algo que eu vejo na prática. No canal também, a gente vai crescendo assim, de uma forma não planejada, né? Então, começou com uma coisa doméstica, um hobby e tal. E eu fui lá construindo minhas bancadas, colocando, tem o carrinho da Sata, tem outros carrinhos e tal, a gente vai acomodando. E chega uma hora que você vê, a parte organizada, que está fácil acesso, você está dominando bem. Mas quando você precisa de uma ferramenta que não está nessa parte, porque... O problema é aquele quartinho, né? Assim, às vezes um vídeo você está levando ali 2 horas gravando ele.
E às vezes você perde uma tarde inteira procurando uma ferramenta que você precisa para concluir aquele vídeo. É verdade. Né? Então a gente vê que custa caro Sim. a desorganização, né? Você não ter as coisas organizadas. E quanto menor espaço você tem, mais organizado precisa estar. Exatamente. Né? Você lembra do meu escaninho de vidros, de parafuso, Sim, trecos sim, e tal? incrível, tá tudo Então, ali. eu gosto do assunto parafusos e etc, né? Isso é uma desculpa para comer palmito e o que mais? Azeitona. Azeitona. Então, assim, fui comendo as azeitonas e usando os vidros. Mas são muitos. São muitos. Mas isso é de anos, né? Aí o que eu fiz? Comprei todas as tampinhas brancas, padronizei tudo, né? Comprei embalagens menores, né? De palmito, eu não consumo muito pouco palmito. Então, organizei um escaninho onde eu tenho ali visualmente uma organização. Tem hora que eu não acho o parafuso que eu quero, porque tá assim, cada vidro, né, tá perdido ali. Mas tá organizado, né, de uma certa forma. Tá misturado, né? Então eu sei que tá ali, né? Então, isso é muito importante, é muito interessante. Assim como as ferramentas, os consumíveis também. E é assim, por exemplo, se você entra numa serralheria ou numa marcenaria, você vê um monte de tocos de madeira, pedaços de ferro. Se isso está num canto jogado, isso tem um visual de lixo. Tá? Agora, pega essas madeiras, seleciona por tamanhos, faz um escaninho. Tem lojas nos Estados Unidos que você tem madeirinhas de madeiras diversas, de tamanhos diversos. Elas estão todas selecionadas, todas guardadas no escaninho e você paga por aquilo. Então, é valorizar o material que você tem. Sim. Então, em vez de olhar uma caçamba como lixo, ou, vamos dizer, o refúgio de uma madeireira como lixo, separa isso, põe no escaninho. Você tem material para fazer coisas incríveis. Então, assim, eu mostro isso para as pessoas no meu canal. Né? Você falando agora me deu... É um olhar diferente. É um olhar diferente. Tipo um tabuleiro de jogo de xadrez, por exemplo. Ele é feito de pecinhas. Exatamente. Né? Você não precisa comprar uma madeira se você tivesse refúgio, desde que padronizado, né? Exato. Ali de altura, de espessura. Exato. Então é olhar, vamos dizer, a peça pequena como um recurso, e não como lixo. E precioso, né? Precioso. Eu concordo totalmente. Isso é muito interessante. É um olhar diferente. E organizando, né, direito. Mas se você realmente vê numa pilha no chão, é lixo. Falou tudo. Assim como ferramenta, junta tudo isso daqui num saquinho de plástico e joga no chão. Vai pro lixo. Então, pessoal, eu acho que a gente vai encerrando aqui o nosso papo. Foi muito bom estar com você, Marcelo, novamente aqui com o Elvis. E com vocês também. Muito obrigado aí pelo prestígio de todos vocês. Agora nós temos a FEICOM, né, que é de 8 a 11 agora, no mês de abril de 2025. Eu tenho certeza que eu estarei lá dia 8. Talvez eu também volte no dia 9, quem sabe todos os dias, mas dia 8 é a certeza. Eu vou estar em algum dos dias, não sei qual, mas... A gente se encontra. Vamos se encontrar lá. Com certeza, a gente vai combinando. Quem estiver assistindo também quiser passar lá, e a gente vai estar circulando, a gente vai visitar. Você falou que independente do dia que vocês forem, eu vou estar lá. Você vai lá todo dia. Muito legal. Quem quiser conhecer o Elvis, não é o Presley, mas estará lá. É o da SATA. Quem não morreu, tá vivo. Então é isso. Você falou que tem muita novidade aí chegando, tem muita né? novidade lá. Legal. Vocês vão conseguir ver as novidades, vão conseguir fazer teste, né? Fazer com algumas teste, delas, tudo. legal. E bater um papo também na parte técnica lá, tirar dúvida, tudo, né? E lembrando que a gente falou no começo, né? Tem surpresa rodando. Tem surpresa, exatamente. Então, dá para concorrer. Faça a visita no nosso stand lá na FEICOM. E vocês estarão também na Automec, né? Na Automec também. Automec é no mesmo mês? Não lembro agora? É no mesmo, uma semana depois. Uma semana depois. 22, acho que 22 a 25. De abril também, né? Legal. Aí quem quiser conhecer o Maverick da SATA vai estar lá também. Vai estar no Automec. Bacana. Eu vou ver se eu consigo esse Maverick aí pra gente tirar uma corrida com a supermoto elétrica que o Letra J tá fazendo. Opa! A pessoa vai dar uma disputa boa aí, botar no autódromo aí, ó. Eu vou com o Maverick da SATA e ele vai com a supermoto elétrica. Eu sei que ele vai ganhar, a moto elétrica é rápida, né? Mas a gente faz essa corrida. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar conversando com você. Prazer estar aqui. Obrigado, viu, Elvis? Valeu, Elvis. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, gente. Grande abraço. Um abraço para todos. E até o próximo podcast e até a FEICOM 2025.